Bom dia, boa tarde, boa noite. Becker aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi trazer um conteúdo bem especial. Vou procurar não me estender demais porque é bastante assunto. Vou acabar deixando outros assuntos que corroboram com este vídeo para outro vídeo. Mas hoje eu queria falar sobre a quarta geração de videogames, né? E a paixão que eu sinto por essa geração. Foi a partir dela que consolidou esse meu gosto de videogame e corroborou com a minha personalidade, né? Com o meu caráter hoje. Eu já havia experienciado consoles das gerações passadas, como o NES, por exemplo. E até cheguei a visitar algumas casas de jogos, né? Algumas locadoras. Mas foi a partir da quarta geração que eu comecei a frequentar mais, né? Que eu comecei a vivenciar de fato o videogame, né? Seja comprando revista, nas locadoras, né? Onde eu pagava para jogar. E não tem como eu começar esse bate-papo aqui, né? Sem deixar de mencionar o fliperama, né? Aquele gabinete. Porque foi sim, na época, entre o Super Nintendo e o Mega Drive, que um grande fator decisivo, né, da compra de um videogame, já que era um console caseiro, porque tinha naquela época os ports, né, do arcade para os consoles. Então eu estou mencionando isso porque há muito tempo atrás, eu frequentava uma locadora e da locadora tinha um gabinete, tinha um arcade, e naquele arcade tinha sempre pedia para jogar o Samurai, o Samurai Shodown, né? Um jogo bem conhecido lá dos anos 90. E ali eu jogava, né, aquele Samurai. Passava horas ali, gastava os 25 centavos, 50 centavos o troco do pão e gastava ali. Gastei muita aula de educação física também para jogar o Samurai Shodown na época, eu e meus amigos. E aí, assim, eu jogava ali na locadora, né? Que tinha aquele gabinete. Não tinha somente esse, tinha outros gabinetes ali, né? Mas eu me lembrava que a tia colocava um cartucho ali, né? Ela abria lá um compartimento e colocava ali dentro o cartucho. Mas eu não me incomodava com isso, né? Aí um tempo depois, no shopping, eu acabei conhecendo o Samurai Shodown de arcade, de verdade. E percebi que ele era diferente daquele que eu jogava no arcade, na locadora. Aí, beleza. Isso não impactou ainda a experiência, porque era bem próxima. Porém, muitos anos depois, eu ganhei um Super Nintendo da minha mãe e ali eu tive a oportunidade, né, de experienciar o Samurai Shodown do SNES. E ali eu senti um impacto. A diferença do Samurai Shodown do SNES, né, para o Mega Drive e para o arcade era muito grande. Os sprites eram muito pequenos, né? E apesar de manter ainda aquelas cutscenes, etc. Mas ainda assim não me deixava tão confortável, porque eu ainda preferia a versão que eu jogava, que era aquela do gabinete. Mais tarde eu descobri que aquela versão que eu jogava do arcade do gabinete era a versão do Mega, né? Aí a gente percebe, no caso eu percebi que essa versão do Mega era a versão mais fidedigna da versão do arcade, né? Era mais próxima. E por que eu falo isso? Porque lá nos anos 90, mais precisamente falando ali do Mega Drive e do Super Nintendo, claro que tinha aquele fator determinante dos jogos exclusivos, né? Que faziam nos comprar os videogames. Porém, tinha galera que jogava no arcade. E quais eram os videogames que recebiam os ports mais fiéis, né? Mais parecidos com aqueles que a gente quer, com aquele que nós jogávamos no fliperama. E nesse ponto, do meu ponto de vista, o Mega Drive teve ótimos ports de bons jogos. Obviamente não desmerecendo os ports que o Super Nintendo recebeu. Por
Por exemplo, ali teve o Altered Beast, né? Que era portado ali do arcade. Se bem que o processador, né, do Mega Drive, junto com o chip gráfico, era aquele Motorola, o Yamaha, tinha uma maior facilidade para portar o jogo. Mas o Altered Beast foi um jogo que foi muito procurado, né, por as pessoas, né? E saber que o Mega Drive ele estava recebendo esse port com uma fidelidade visual e técnica muito alta, foi um fator mesmo que o pessoal lá dos anos 90 levou em consideração para a aquisição de um videogame, né? Aí teve o Samurai Shodown também, que teve um port excelente para o Mega Drive, né? O Fatal Fury, né? O primeiro Fatal Fury, mas não somente os ports, né, que faziam nos comprar o videogame, apesar de que era uma febre, né, aquele que mais se parecia com a versão original, né, mais divertido era. Mas também tinha um fator determinante que eram os exclusivos, né. O Super Nintendo recebeu muitos exclusivos ótimos, inclusive um deles é considerado por mim um dos melhores jogos de todos os tempos, que é o Super Metroid. Além dos Marios também, né, que é exclusivo, que tem uma qualidade técnica e visual impecável. Do lado do Mega, lá da Sega, tinha o Sonic, que usava do poder do processamento gráfico, né, do processamento do CPU, né, para rodar o jogo mais rápido, que era aquela briga que tinha, né, dos anos 90. Mas ainda assim, falando de ports, eu não desmereço os ports que o Super Nintendo recebeu, por exemplo. O Super Nintendo recebeu um port maravilhoso do Tartarugas Ninjas, muito fidedigno ao original. Também recebeu um port do Sunset Riders, que ficou invejável, ficou impecável. Já a versão do Sunset Riders do Mega, tanto do Sunset Riders quanto do Tartarugas Ninjas, ficaram versões completamente diferentes, né, da versão de arcade, criando-se inclusive um novo jogo. E aconteceu outra coisa engraçada também nessa questão de ports, inclusive lidando com exclusividades da própria Sega, por exemplo, que é o Shadow Dancer, que ironicamente o Shadow Dancer com a maior fidelidade do arcade, ele foi lançado para o Master. Já a versão do Mega teve um Shadow Dancer completamente diferente, um novo jogo, uma nova experiência, que também é maravilhoso. Aliás, puxando o gancho, nessa época aí do Super Nintendo, do Mega Drive, era muito divertido porque as desenvolvedoras faziam versões diferentes do mesmo jogo. É engraçado porque não é questão de ser ruim ou bom, sabe? É questão mesmo de gosto pessoal. Por exemplo, se você pega o Aladdin que foi desenvolvido pela Capcom e foi lançado para o Super Nintendo, ele é diferente do Aladdin que foi lançado para o Mega. Para mim, o Aladdin do Mega, ele é muito mais fiel ao desenho. Inclusive, ele foi desenvolvido em parceria com o pessoal lá que fez a animação mesmo. E o Aladdin do Mega, ele usa espada, ele tem umas fases muito mais complicadas no meu ponto de vista. Ele inclusive te exige muito mais atenção e ele é bem difícil. Não desmerecendo a dificuldade, claro, da versão do Super Nintendo, ao qual tem uma fidelidade visual muito bonita, né? Usa de todo o poder ali gráfico que o videogame oferece naquela condição. Mas eu prefiro a versão do Mega. Tem espadinha, o visual é muito bonito, é muito legal. E não somente esse jogo, teve vários outros jogos. O próprio Robocop vs Terminator, a versão do Mega era uma versão visceral, assim. Você atira e explode os inimigos. É um jogo muito mais obscuro, com uma trilha sonora mais metálica, e ele tem uma violência visual muito brutal, assim. Diferente da versão do Super Nintendo, ele é um pouco mais claro, o sprite é um pouco maior, e é diferente também a forma dos tiros, um jogo mais claro e tem fases diferentes. É engraçado, né? Porque antigamente eles faziam jogos, né, com formas diferentes, né? O mesmo jogo, mas contado de formas diferentes. Você vê que era o diferencial, assim. Claro, o Mega Drive
ele também recebeu jogos exclusivos da Disney, que ficaram maravilhosos. Ainda assim, falando dos jogos de diferentes versões para cada console, vale também ressaltar a diferença do Mickey Mania também da Disney. O Mickey Mania do Mega, ele é muito diferente do Mickey Mania do SNES. Interessante, né? A versão do Mega, inclusive tem alguns momentos que são em 3D, assim, né? Que gira, assim, aquela parte da escada, sabe? Para quem jogou, que tem uma diferença visual muito grande, né? Parece um 3D mesmo. Inclusive, aqueles riscos de tela antiga que inicia no Mega Drive é diferente da versão do SNES, que não possui esses detalhes. Mas nem por isso o Super Nintendo deixou de receber bons jogos da Disney. Por exemplo, aquele Magical Quest, que tinha o Pato Donald com aquela armadura de balde, perdão, de barril, é fenomenal. Joguei muito na locadora esse. Mortal Kombat também, que foi um excelente port. E também não posso deixar de mencionar o Street Fighter, né? O Super Street Fighter 2, que é até meio polêmico, mas eu também não sei se é para tanto, porque ambas versões têm a sua qualidade, né? Tem claramente os seus diferenciais, mas nenhuma delas deixou de parecer fiel ao original, né? Você pode ver, por exemplo, a música do Mega Drive, apesar de ser relativamente inferior à qualidade sonora que o Super Street Fighter 2 do SNES tem, mas a música continua, igual a versão de arcade. Já a música do SNES, ela para durante cada round, né? Obviamente isso não impacta tanto para quem estiver jogando, mas é um detalhe que, para quem quer a melhor experiência mais próxima do original, pode levar em consideração. Os visuais são muito parecidos também, né? E também jogar com o controle de 6 botões do Mega, para mim é mais interessante e fica mais próximo da experiência de arcade, diferente do tipo de jogabilidade que o Super Nintendo te oferece, né? Mas enfim, você vê que tem realmente jogos, né? Meus mesmos jogos, só que de forma diferente, né? Tem também o Demolition Man, que também teve em ambas versões, e também com fases diferentes, um mais obscuro, né? O outro um pouco mais branco, assim, mais claro, né? Talvez por causa das políticas mesmo, né? De cada empresa da época. É engraçado porque, por exemplo, se você pegar o Toki foi um port também de arcade que foi desenvolvido de forma diferente para o Mega Drive. É irônico porque o Toki recebeu um port bem fiel do jogo para o NES. Já o SNES não obteve, né? Aí ficou um jogo bem diferente, a versão do Mega, né? Com a versão do NES. Já o SNES não recebeu. Agora, os exclusivos sempre foi mesmo de gosto pessoal, né? As pessoas preferiam mais ali o Donkey Kong Country, você vê, né? Enquanto ali do Mega o pessoal também gostava muito do jogo de navinha. Thunder Force, por exemplo, que tem uma qualidade visual avassaladora para a época dele e com uma trilha sonora muito bonita, que bate inclusive de frente, com muita trilha sonora, jogo do SNES e até jogos modernos. É muito questão de gosto mesmo. E ainda falando do Donkey Kong, é bem legal também porque a resposta do Donkey Kong para aquela qualidade gráfica, né, de 3D pré-renderizados que foi possível fazer naquele momento, aliás, foi até criticado na época, mas é um jogo maravilhoso. Você vê, né, a própria SEGA respondeu com o Vector Man, né, que também tem uma qualidade visual muito bonita, mas obviamente talvez não pegou, né? Mas não é por isso que deixa de ser um jogo muito bonito. Aí tem vários outros jogos exclusivos também que saiu pro Mega Drive que me deixam mais confortável, que eu curto mais, assim, né? O Comic Zone, que é um jogo que eu gostei bastante, os jogos de navinha que eu gosto também de jogar. O pessoal fala muito de RPG, né? Mas vou deixar isso para um outro vídeo. Mas eu sei que o Super Nintendo foi a casa dos RPGs, né? Principalmente os JRPGs. Você vai pegar os Final Fantasy, vai ter o Secret of Nevermore, você vai ter os Luz of Gaia, Terra Enigma, enfim, jogos com uma qualidade impecável. O próprio Zelda, né? Aliás, esse Zelda é maravilhoso.
Mas também o pessoal do Mega também tinha bons RPGs, né? Talvez não tão bons pro gosto daquele que possui o Super Nintendo. Mas também teve o Landstalker, teve o Beyond the Oasis. Você vai ter também RPG tátil como Shining the Darkness e até mesmo os Phantasy Star. Todos eles com qualidades impecáveis. E inclusive aqui pela Tectoy teve eles, inclusive versões legendadas em português. Mas é isso, o vídeo está um pouco extenso, foi muito legal comentar com vocês sobre essa experiência que eu tive, também sobre essas diferenças que são bem legais. Eu vou deixar para falar mais sobre isso, mais sobre essas diferenças em outro vídeo, tá bom? Ficando por aqui, galera. Não deixe de comentar aí também qual as suas experiências com os consoles da quarta geração, se vocês também frequentavam as locadoras nesse período, tá bom? Ficando por aqui. Falou, gente. Até!